E agora sim, pra gente iniciar de vez esse papo com o nosso parceiro Sérgio Soares. Sérgio, já colocamos aqui na pauta, na primeira pauta para iniciar. Hoje, completando 21 anos da conquista do Santo André na Copa do Brasil de 2004. São 19 horas e 13 minutos. Eu te pergunto, há 20 anos atrás, às 19 horas e 13 minutos, o que você estava fazendo? A gente estava saindo do hotel em direção ao Maracanã, que normal, o jogo foi às 21h45, né? A gente chega 1h30 antes, já estava rumo ao Maracanã, terminando ao finalzinho, finalizando palestra, conversa com os atletas no hotel e se direcionando para uma grande conquista. Que nós saímos de São Paulo muito consciente de que era possível a gente conquistar o título. Nós fizemos um grande jogo no Parque Antártico no 2-2. Né? Todo mundo achava que o Flamengo já tinha conquistado, porque o gol tinha peso 2, né? O Flamengo tinha feito 2 aqui em São Paulo, mas a gente tinha consciência que o Santo André tinha condições de fazer o resultado. Não é porque ganhou, não, é porque a gente tinha consciência mesmo naquele momento. Se iniciasse a competição, falasse, nós vamos ser campeão, não, a gente jogava por fase. Vamos jogar por uma fase, ganhar, que foi com o Horizonte lá, o primeiro ganhamos de 5. Aí com o Galo aqui, que nós metemos 3-0 no primeiro jogo. Eu falei, pô, peraí, dá pra gente passar nessa aí também. Aí fomos ao Mineirão, perdemos 2-0 que podia perder. E naquele jogo do Guarani que mudou tudo, né? Nas quartas de finais. Time, metade vai embora. Foi embora, nós fomos com 14 jogadores para Campinas. E eu tava jogando ainda. Meu contrato encerrou, recebi o convite. O jogo do Guarani, você ainda tá como atleta? Tava no banco. Caraca. Aí entrei naquele jogo lá. Encerrou meu contrato, eu recebi o convite por parte do Jairo, do Celso e do Sérgio, né? E sou super grato a eles. E eu fui pro jogo da volta do Guarani aqui, eu tava negociando. E aí estreiei no jogo do Palmeiras, no 3-3 aqui, que já era o Chamusca também, o treinador. E nós fomos no 3-3 e 4-4 no Parque Antártico. O jogo da volta é a saída do... Não, o Ferreira ainda fez. O Ferreira ainda fez. Fez o jogo do 0-0 aqui no Bruno. Isso. E depois desse jogo, o Ferreira foi pro Sport. Que o Ferreira falou, não, já chegou onde tinha que chegar, que o próximo é o Palmeiras, não vai passar. Né? Aí o Ferreira saiu, foi pro Sport, o Santo André trouxe o Chamusca. E eu já estava na comissão, não era nem comissão, ia ser um supervisor. Né? Me preparar para ser treinador. Só que o João Marcelo, que era auxiliar do Chamusca, ele tinha uma ação contra o Santo André. E aí o Jair falou, não, Chamusca, esse auxiliar aí, esse não vai vir. Você se vira com o Sérgio Soares aí, conversa com ele, te ajuda, não sei o quê. E foi muito legal a minha relação com o Chamusca, porque eu sentei com ele na mesa assim, do jeito que nós estamos aqui. Eu falei, Chamusca, eu quero ser treinador, mas jamais vou querer seu lugar. Tudo que eu sei aqui eu vou passar para você. E a gente tem uma relação de amizade até hoje, exatamente por causa dessa conversa. E foi assim que nós seguimos, tivemos congruências nas ideias, no comportamento. O nosso time era um time que jogava com 3 zagueiros, o Chamusca manteve 3 zagueiros, né? E aquele jogo do Palmeiras no 4-4, que o Chamusca foi expulso, naquela época o auxiliar ficava em cima, o Chamusca subiu, tava o Jairo, não lembro quem se era o Celso, e aí eu sentado aqui atrás que eu falava com ele no rádio. E o Chamusca veio do meu lado, tava 4-2, 35. A gente tava com 3 zagueiros. Eu cheguei no ouvido do Chamusca, vamos tirar um zagueiro, vamos botar o Tássio, cara. Não tem mais nada a perder, vamos... Então foi que o Tássio entrou lá e meteu um. Aí depois o Sandro meteu outro, 4-4. Palmeiras não acreditou. Naquele momento, nós falamos, opa, peraí. Não é só fase não, meu. Dá pra gente brigar por alguma coisa. A gente ia pegar o 15 de Campo Bom, que era um bom, fez uma boa campanha, tinha tirado o Vasco também. Time do Mano, né? Tinha tirado o Vasco. Tanto que no jogo do Pacaembu, aquele jogo era pra gente ficar fora, que nós fizemos, acho que, nossa pior partida dentro da Copa do Brasil. Só que Deus estava olhando para nós, né, os deuses do futebol. O Tássio fez o gol lá que ficou 4-3, foi o gol que botou a gente vivo no jogo, o jogo da volta lá em Porto Alegre, no Olímpico. E naquele jogo o Chamusca já não pôde ficar mais no banco, porque ele tinha sido expulso contra o Palmeiras e tinha tomado suspensão. Você fica no comando, entre aspas, dos 3 últimos jogos? Não é só no nos Rio? 3 últimos jogos. Caraca. Só que nesse jogo ainda tinha comunicação, que a gente conversava. Sim. E aí eu lembro que nós tomamos 1-0, o Ramalho olhou pra mim, eu falei, calma, vamos jogar.
Pô, foi lá, viramos o jogo ainda no primeiro tempo com aquele baita golaço do Sandro, né? O Sandro fez um baita gol, driblou os negros dentro da área lá, meteu um... Esse gol aí é Foi sensacional. um golaço. Sensacional. O negão tava iluminado. E aí no segundo tempo o Macanáque entrou, nós fizemos 3-1. Pô, aí, pô, agora já era. Nossa. E o Júlio fez uma defesa com um monte de gente na Júlio frente. voltando. E teve algumas coisas pré-jogo, né? Nós tava jogando na Série B com a corda no pescoço, né? Que Por nós conta da tínhamos, punição. que tinha perdido lá 12 pontos. E a gente era o último, penúltimo, caíam 6 naquela época. E o Júnior Costa, que estava jogando, porque o Júlio tinha tido uma lesão lá em 2003 no tornozelo contra o Botafogo da Paraíba, no jogo lá que nós ganhamos de 1-0. 1-0, acho que foi 1-0, e a gente deixou, o Botafogo estava buscando classificação, nós ganhamos do Botafogo para ficar vivo na competição. E o Júlio tomou uma entrada do Sergipano e quebrou o tornozelo dele. E aí, né, nesta época aqui, já tinham 6 meses da lesão do Júlio, o Júlio já estava em fase final de recuperação, mas estava sem ritmo nenhum. E o Júnior não estava bem. E numa reunião pós-jogo contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, nós conversamos de tomar a decisão de tirar o Júnior Costa e botar o Júlio César. O Chamusca não queria. Não, mas ele não está nem jogando, só que o Chamusca não conhecia o Júlio. É aí que entra, né, o fato da gente conhecer todo mundo que estava ali. Numa conversa, aí aqui é uma coisa que nem no livro do tem. Uma conversa eu e o Chamusca, que depois primeiro nós conversamos junto com o presidente e tal, mas depois uma conversa íntima, eu e o Chamusca falou, ei, Sérgio, falei, pode botar o Júlio. Conheço o Júlio, joguei com o Júlio lá no Juventus, joguei com o Júlio aqui, conheço o Júlio, ele vai segurar. Só que o Júlio nem sabia. Nós fomos a Porto Alegre sem falar nada pro Júlio. Chegamos lá, treinamos um dia antes, né? Fazendo o pré-jogo. Chegamos pro Júlio e aí, Júlio, se você jogar, você tem condições? Não, mas não dá, né? Até o Júlio, não dá, pô, faz tempo que eu não... Ele disse que tinha medo até de bater o tiro de volta, pô, né? porque o tornozelo dele... Aí chegamos, decidiu, e a comissão tinha decidido que ele ia jogar. Aí depois passamos para ele no dia do jogo, falou, você que vai. E aí conversamos com o Júnior entendeu, é você que vai. E o Júlio César fez uma defesa de goleiro que tá com ritmo de jogo. Um monte de gente na frente, uma bola assim no canto esquerdo, e inclusive essa defesa aqui, Henrique, ele fez parecida na semifinal do Paulista contra o Prudente lá e Prudente, igual. E aí ganhamos o jogo 3-1. Pô, quem que é aí do outro lado? Flamengo e Vitória. Quem que a gente prefere? Todo mundo Vitória, né? Todo mundo Vitória. Só que eu via os vídeos dos jogos e tal. Falei, ó, melhor pra gente ter chance é o Flamengo. Vitória era correria. Pô, né? os neguinhos da canela fina lá, meu, você é louco, ia dar ruim pra nós, ia dar canseira, sim, nosso time poderia, mas ia dar canseira. Oscar, mas por que, Sérgio? Porque, meu, eu vi 5 jogos do Flamengo e via que o Flamengo tinha um declínio físico a partir dos 20 minutos, e nosso time voava. Falei, meu, Chamusca, aí que tá a chance da gente ganhar o jogo. A gente tem um time sólido defensivamente, a gente tem um time que ataca, né? Nosso time tinha 3 zagueiros, mas tinha o Romerito, que é um cavalo do lado, tinha o Nelsinho, hora o da Guia, tinha 2 volantes espetaculares, Dirceu e Ramalho, o Elvis jogando muito, e o Osmar que fez uma dupla de ataque com o Sandro, que incomodava qualquer defesa. Falei, isso que vai fazer diferença para nós. Você tem certeza, Sérgio? Absoluta. Não, a gente queria o quê? Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo no Rio. Não foi ninguém por sorteio. Ninguém. No Rio São não mandou ninguém. Você queria decidir lá? Todo mundo. Mas por Templo quê? do futebol. Imagina uma conquista em cima do Flamengo no Maracanã. Que não ia jogar no Brunão, né? Isso aí já era Não, a gente já sabia. Tanto que a gente tinha escolhido o Pacaembu na semifinal. Só que o Pacaembu a gente sentiu muito frio, assim. Aí o presidente era palmeirense, o Sérgio palmeirense, eu tinha jogado no Palmeiras. Pô, acho que o acesso pra torcida, o negócio do trem e tal. A gente tinha dado sorte contra o próprio Palmeiras. Parque Antártico é o melhor lugar pra gente jogar. Fomos pro Parque Antártico. Sérgio, tem aquela história também da torcida do Flamengo, aliás, o time do Flamengo, né, ter marcado um show
já em comemoração ao possível título, né? Sim. Você usou isso aí nos bastidores ali como motivação? Michel, a música da Ivete era quase um hino da torcida do Flamengo, que é a Poeira, né? Sim. E o jogo de 2-2 aqui, nós jogamos bem. Nós tomamos um gol de falta do Atirso, que a barreira abriu e acabou matando o Júlio, mas ficou bom, né? E quando nós fomos para o Rio, nós treinamos aonde? Nas Laranjeiras, no Fluminense, né? Fizemos lá o nosso 2 toques tradicional, tal. Tinha os torcedores do Fluminense lá e os caras, pô, vocês vão ganhar e não sei o quê. Eu falei, pô, tá todo mundo torcendo para nós. Normalmente eu fico no hotel, eu não saio, mas nesse dia eu saí, fui numa banca de jornal. Na época tinha o jornal O Lance, na capa estampada, um urubu em cima da bandeira do Santo André. Comprei o jornal, Caraca. né? Eu levei, mostrei pro Chamusca, falei, Chamusca, dá pra usar na palestra. Falei, não, vamos usar. Aí a gente ia passar um vídeo lá dos pássaros lá, que não sei se vocês sabem desse vídeo, que sempre vai revezando o pássaro no comando, porque descansa e tal, e todo mundo, pô, passando que era, a gente tá junto, aglutinado. E aí o Chamusca, tum, meteu o jornal, né? Ah, meteu o jornal, os caras, eu gosto dessas coisas, porque assim, você olha pros caras, tinha uns caras loucos no nosso time, o Romerito, o olho dele fazia, ah, deixa eles. Pega no coração. É, Né? pega. Aí, pô, vamos pro Maracanã. Chega no Maracanã, uma confusão pro Chamusca não podia entrar, que ele tava suspenso, não sei o que. Pô, eu só vi o Chamusca na hora que nós chegamos, depois não vi mais. Que os caras tiraram ele do vestiário, falaram que ele tinha que pagar ingresso se quisesse ver o jogo, enfim, arrumaram uma baita confusão. E esse dia eu resolvi subir no gramado. Não era do Somerville. Não, nem subir, eu não subo. Eu fico embaixo, não vou lá em cima. Eu falei, vou subir pra ver, né? Aí quando eu subo aqui, do lado esquerdo tinha um palco. Aí o Fernandinho Fernandes, na época, tava na Record. Eu falei, Fernandinho, que é isso aí? Pô, Sérgio, você não tá sabendo? Ah, os caras já contrataram a Ivete, filho, vai estar show aqui depois do jogo. Poeira vai cantar aí, ó, vai subir a poeira aí e tal. Eu falei, é mesmo, Fernandinho? É, Sérgio, você tem certeza? Você não tá de sacanagem? Não, eu tô falando. Aí ele chamou um cara lá. Pra que esse palco aí? Aí o cara do Maracanã lá, o funcionário, falou, os caras contrataram a Ivete. A Ivete vai fazer o show aqui dentro do gramado. Eu falei, é mesmo? Beleza, desci. Os caras trocando e tal. Cheguei pros caras tudo reunidos. Falei, pô, vocês já foram lá no gramado? Pô, o gramado tá um tapete, meu. Dá uma olhada no gramado, tá coisa linda. Mas a hora que você subir, dá uma olhadinha pra esquerda lá. Tem um negocinho lá que eu acho que não é pra vocês, não. Mas vai lá. Os caras subiram. Rapaz. Quando esses caras descem, o Romerito, Júlio César, Sandro, Elvis, Osmar, até o Dirceu, que não falava nada, o Dirceu era quietaço. Meu, os caras desceram bufando, meu. Eles vão ver só. Já contrataram, eu falei, tá vendo, o show não é pra vocês não, filho, vocês não estão convidados. Meu, você viu os caras batendo na bola. A gente que viveu o vestiário sabe. Aquilo foi mais uma injeção. A gente estava preparado, mas aquilo foi mais uma injeção para a gente entrar dentro do campo, que tinha uma estratégia já estabelecida, que era amarrar o jogo no primeiro tempo, era amarrar, não era deixar o Flamengo jogar. Porque você acha que o Flamengo, contra o Santo André, no Maracanã, com 70 mil flamenguistas lá, 70.500 e 500 na torcida do Santo André, que pô, não dava nem para ouvir nada da torcida, ainda, né? Ainda. Ainda. E a gente amarrou o jogo. Se você pegar o vídeo agora na época da pandemia, passou o jogo. Foi exatamente o que nós tínhamos traçado. Era amarrar o jogo. Amarrou o jogo, marcar o Felipe, que era o cabeça pensante do time, que é o cara que desequilibrava. O Dirceu e o Ramalho engoliram o Felipe. O Flamengo tentou. O jogo, no primeiro tempo, assim, se olhar para uma decisão, foi uma decisão feia. Mas nós fizemos o que era para fazer. Porque o Flamengo, no segundo tempo, dentro do que eu tinha olhado, tinha estudado, o Flamengo ia ter um declínio físico. E aí depois a gente ia soltar o time. Aí não deu outro. Segundo tempo, vamos soltar o time, vamos. Né, já tinha, eu sem falar com o Chamusca, sem nada, a gente já tinha combinado. Aí eu falei pros caras, agora nós vamos sair mais, vamos marcar mais adiantado, vamos pressionar, né, vamos fazer os caras correr para trás. Com 6 minutos nós fizemos um gol numa jogada ensaiada,
Se você vê, o Sandro nem sobe, nem salta. Ele correu, saiu de dentro do Júlio César, veio aqui, batida do Elson. Isso foi treinado ao longo desde quando o Chamusca chegou, nós treinávamos naquela jogada. E no jogo do Flamengo, falei, ó, vamos fazer essa jogada porque o Júlio não sai do gol. O Júlio César tinha dificuldade de sair do gol. Pois nós fizemos 1x0 com 6 minutos. Eu olhei no relógio, falei, pô, 6 minutos, 1x0. Pô, com 20 os caras vão ter. Então vamos continuar jogando. E o Flamengo começou a tentar e, pô, batia na parede e não conseguia criar. Com 21, 23, nós fizemos 2x0. Na jogada do Osmar, que ele cruzou pro Elvis. Falei, pô, já tá no tempo que os caras, né? Sim. Falei, agora não vai mais. Aí o Abelão tirou, não lembro, o lateral e botou o Atirso. O que eu fiz? A gente tinha o Nelsinho e eu tinha o da Guia no banco. Falei, sabe uma coisa? O Felipe já tá bem vigiado. O Atirso é outro cara que constrói bem. Chamei o da Guia. Falei, da Guia, você não vai atacar, o Atirso vai entrar lá no corredor. Olha lá, tá lá no corredor. Onde ele for lá, você vai com ele. Se ele descer pro vestiário, você desce com ele. Pô, Adoro esse linguagem. Marcou o Atirso, homem a homem, o Felipe guardado, e o Flamengo ia, você vê que já não tinha mais força, o nosso time inteiro, e nós foi mexendo, botamos o Dodô, botamos o Ronaldo, que era mais um volante. Cara, com 43, você escuta o Maracanã, você escuta o quê? Santo André. E o Maracanã calado. Perderam a paciência. Esquece, meu. Aí não tinha mais jeito. Quando eu olhei, eu falei, meu, já era, parceiro. Agora, 43, você escuta a torcida do Santo André. A grande senha do futebol é quando você está no estádio visitante, lotado, e você não escuta um pio da torcida da casa. É porque você está dominante no jogo. E a gente foi dominante no jogo. Então toda a estratégia que foi criada e traçada, claro, conversado com o Chamusca, mas as tomadas de decisões foram todas minhas. Na final. Na final.